Uma graciosidade que nós temos, uma preciosidade, um tesouro. Porque a palavra do Senhor é que inspirou o que nós estamos vivendo aqui nessa noite. A palavra do Senhor é que inspira o nosso coração enquanto estamos aqui adorando Jesus nos louvores. E a palavra do Senhor ela vem como uma lembrança, o Espírito do Senhor vem nos motivando, nos trazendo, nos movendo. A minha oração nesses últimos dias tem sido para que você não se canse. A minha oração nesses últimos dias tem sido para que você consiga continuar a tua jornada, para que você consiga saber conciliar as coisas, porque realmente, esses últimos dias nós temos passado muitas pressões. E glória a Deus, como eu disse aqui na minha última ministração domingo, que as pressões revelam a profundidade que nós estamos prontos para viver. Toda pressão que nós passamos, ela revela o próximo passo, ela revela até onde nós estamos prontos. E a igreja do primeiro século, a igreja do Senhor Jesus, quando ele fez ali os seus discípulos e foi assunto aos céus, ele deixou para nós aí escrito o livro de Atos. No livro de Atos, ali no capítulo 1, nós temos a escolha de uma nova pessoa para assumir o lugar de Judas. Então nós temos Matias, nós temos alguém que foi escolhido para completar o time, para continuar a jornada dos apóstolos. No capítulo 2, nós temos ali a descida do Espírito Santo. Um ato de obediência dos discípulos, e onde o Espírito Santo desce e sela, podendo habitar naqueles que eram obedientes, naqueles que decidiram obedecer. E eu vou te dizer uma coisa, às vezes a gente vem para o culto e acha que Deus precisa nos convencer de alguma coisa para a gente conseguir mudar de vida. Às vezes a gente vem para o culto e fala, e tem gente ainda que fala, pastor nenhum vai me convencer, ministro nenhum vai me convencer. Irmão, nós não estamos aqui para convencer ninguém. Nós somos os mensageiros. A mensagem ainda é da cruz. A mensagem ainda é Jesus. O que tem que te manter de pé ainda é Jesus. É o Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é o ministério da reconciliação. O Espírito Santo veio para reconciliar o homem com Deus. O ministério da reconciliação é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você é uma pessoa que andou muito tempo com Deus e hoje não consegue ver Deus na tua vida e não consegue se deixar ser convencido, porque você acha que você não quer se submeter a homem nenhum, mas não tem a ver com homem. Às vezes nós estamos bloqueando a nossa mente para a ação do próprio Espírito Santo. E eu tenho uma notícia para te dar. É o capítulo 2, é o Espírito Santo que nos sela para o dia da redenção. É o Espírito Santo que é o selo de quem vai ser salvo. É o Espírito Santo, quando Jesus vier na sua segunda vinda nas nuvens, e eu creio nisso que vai vir, amém, irmãos? Jesus vai voltar aqui. Jesus vai voltar aqui. Eu tenho certeza disso. Eu não presenciei a subida dele há 2000 anos atrás, mas a minha fé queima no meu coração que aquele justo não morreu em vão. Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados e que nem ninguém vai poder impedir a volta dele aqui. Os homens podem tentar governar essa terra, os homens podem criar sistemas, os homens podem criar o que for, mas o nosso Senhor vai voltar aqui para buscar o seu povo lavado e remido no sangue de Jesus. E o capítulo 2, ele nos deixou o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre.
Irmão, eu não quero atrapalhar nada que Jesus está fazendo aqui. Se você já estava orando em línguas na hora do louvor, continua. O louvor e a palavra não são duas coisas diferentes, é a mesma coisa. É o mesmo culto que está acontecendo aqui, nós não paramos nada. Eu nem vim te dar uma palavra, às vezes eu só vim confirmar o que Deus já está falando no teu coração, até antes de sair de casa. Quando você decidiu estar nesse culto aqui, ele já estava falando assim, lá no capítulo 2. O Espírito Santo vem para nos selar para o dia da redenção. Quando Jesus Cristo vier das nuvens, ele não vai perguntar de qual placa de igreja você era. Ele não vai perguntar de qual denominação. Ele vai olhar para você e vai dizer, deixa eu ver se tem o Espírito Santo. Deixa eu ver se tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo, pode entrar. 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 Servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Será que tem um povo fazendo Deus alegre aqui? Será que tem um povo deixando Deus usar você aí? Será que tem um povo deixando o Espírito Santo convencer teu coração aí? O pecado não é algo que separa os bonzinhos dos malzinhos. O pecado só é algo que separa aqueles que querem viver como Cristo e aqueles que não querem. E por mais que essa carne aqui é pecadora, Deus não está procurando se a sua carne é fraca. Ele está procurando quem é que quer ser fortalecido no seu poder. Ele está procurando quem quer ser fortalecido na força do seu poder. Ele está procurando aqueles que estão prontos para ser lavados e remidos. Cadê você aí, meu filho? Irmãos, é nesse poder que os discípulos, depois de ter escolhido alguém para completar o time, depois de ter recebido o Espírito Santo de Deus, que Pedro faz alguns discursos, que Pedro dá algumas pregações, que Pedro resgata vidas, mas chega uma hora que Pedro vai subindo, no capítulo 3, ele vai subir para o templo para orar. Para quê? Vai ele e João subindo a porta do templo para orar, e era por volta de 3 horas da tarde, Atos capítulo 3. E quantas vezes nós achamos que é só, quantas vezes nós estamos fazendo, achando que o Espírito Santo só nos conduz para essas 4 paredes. Não, o Espírito Santo quer usar você, não só para que você chegue até aqui, mas para que você consiga ver quem é que está à tua volta. No versículo 2, a Bíblia diz que tinha um homem coxo de nascença, uma pessoa que tinha uma limitação desde o ventre da sua mãe, e que todos os dias eles carregavam aquele homem e colocavam na porta do templo para pedir esmolas. Todos os dias eles colocavam aquele homem ali para que pudesse recolher fruto do seu trabalho, da sua mendicância, para poder sustentar a tua casa e a tua família. E às vezes nós achamos que aonde nós estamos paralisados é o lugar mais formoso que nós temos. Tem pessoas que estão paralisadas na onde acha que é o melhor que ela conseguiu chegar. Tem gente que melhora de vida um pouquinho e está aqui, ó, na porta chamada Formosa. Tem gente que acha que quando chegou a sua paralisia, irmão, às vezes não é só algo ruim, não, é algo que é bom também, mas tem paralisado você. A gente não consegue avançar. Tem gente que não tem conseguido manter a constância no Espírito, porque tem se colocado no lugar da sua limitação.
tem colocado como limitação o teu pecado, tem colocado como limitação as tuas dificuldades, as tuas emoções. A depressão hoje talvez é uma limitação na tua vida, mas nós temos que começar a entender que Deus colocou pessoas no nosso caminho, que encontrou com Ele e hoje tem buscado estender as mãos em nosso favor. Eu quero ler com você Atos capítulo 3. Você está aí, lê com a gente. Pode ler por aqui também. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora 9. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe ele era coxo. Qual todos os dias eles colocavam ele na porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que desse para eles uma esmola. Uau! Pedro e João, olhando firme para eles, Pedro falou assim: olha para nós. Olha para quem? Para nós. E ele olhou para eles, mas ele olhou com um olhar de expectativa, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando ele pela mão direita, o levantou. Glória a Deus. Eu ouvi um glória a Deus aqui. A gente tem que glorificar. E tomando ele pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Mas não ficou por aí. Depois que ele se firmou, o que aconteceu? Saltando ele, deu um salto, pôs de pé. Olha, saltando ele, pôs em pé, andou, entrou com eles no templo. Mas ele não só entrou andando, ele entrou andando mas também louvando a Deus. Esse texto é muito conhecido, é um milagre maravilhoso, de uma continuidade apostólica muito linda, porque eles estavam vivendo o ápice do Espírito, o início do Espírito habitando neles, e quando Pedro e João passam pela porta daquele templo, eles estavam indo orar, eles estavam indo fazer algo que era da rotina deles, mas eles encontram um homem que também estava na rotina dele, um homem que não tinha toda a disposição que eles tinham. Ele conhecia o templo, ele sabia o que tinha lá dentro, mas ele tinha algo mais importante para fazer. E quantas vezes eu e você, as nossas limitações estão no algo mais importante para fazer? Pastor, mas eu preciso de algo mais importante para fazer, porque minha casa precisa ser sustentada, porque meu corre é esse todo dia, porque eu preciso fazer algo. Sim, meu irmão, precisa fazer algo, mas eu não vim aqui hoje te dizer que você tem que viver dentro aqui das quatro paredes, não. Eu só queria vir aqui te dizer que aqueles homens que receberam o Espírito Santo e foram inspirados por Ele, por onde eles passaram, não foi só pela direção dos pés aonde eles estavam indo, não. Eles não estavam com uma viseira tentando chegar dentro da porta do templo, não. Eles estavam com um olhar atento, sabendo quem é que Deus precisava encontrar pelo caminho. Quantas vezes tem quantos perdidos dentro da nossa casa? Dentro da sua casa hoje talvez tenha um perdido. Dentro da tua casa hoje talvez tenha alguém que está paralisado. Tem alguém que não consegue entrar para orar. Ele entra num ambiente desse, mas não consegue orar, não consegue louvar. É um coração duro para receber a palavra. É porque tem contado com a sua paralisia. É porque a paralisia dele é mais importante. E às vezes nós damos mais importância ao que nos paralisa. Às vezes nós damos importância ao que tem nos parado. Mas nessa noite eu acredito, irmãos, eu acredito que o Senhor não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe para revestir você do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que pode conduzir você, o Espírito Santo que pode te levar além, o Espírito Santo que levantou tantos casais que talvez estavam paralisados na sua vida emocional, na sua vida conjugal, mas o Senhor tirou todas as travas e falou: vamos andando para frente, porque é para frente que eu quero vocês. A Bíblia diz que vendo Pedro e João, olha aqui, ele entrando no templo, eles vendo, fitou os olhos nele e falou o quê? Olha para nós. Olha para nós.
Aquele homem só conseguia olhar para a sua limitação. Ele só conseguia olhar para quem carregava ele. E quantas vezes nós somos aqueles que estamos em busca de quem nos carrega? Quantas das vezes nós vamos tentar ficar de pé, mas ficamos procurando alguém para nos levantar, alguém para nos levar, alguém para nos colocar lá. Quantas pessoas aqui no meio de nós não estão nesse momento com um sentimento no coração: ah, se alguém tivesse investido em mim, ah, se alguém me desse o que eu preciso, talvez eu seria melhor, talvez eu seria isso, talvez eu seria aquilo. Irmão, Jesus não veio para suprir o que você precisa. Ele não veio para suprir só as suas necessidades, Ele veio para suprir o teu propósito. Enquanto os teus olhos estiverem na necessidade, você só vai conseguir olhar para os homens, você só vai conseguir ser ferida pelos homens, você só vai conseguir ser ferida pelas pessoas. Mas quando você olha para Jesus, até os seus passos podem ser corrigidos na rota da sua promessa. Olha para nós. Aquele homem foi designado por uma expectativa do coração dele, porque o coração dele era para receber algo da terra, e ele não sabia que ele estava diante de homens que estavam cheios de algo do céu. Talvez você veio aqui hoje esperando receber algo da terra, e é lícito receber, mas por favor não saia daqui sem ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus não quer só te dar algo, Ele quer que você sustente algo nessa terra. Deus não trabalha com pedintes, Deus trabalha com sustentadores. Deus não trabalha com aqueles que ficam esmolando, Ele trabalha com sustentadores. Com pessoas que sabem de onde a sua força vem. A minha força vem do Senhor. A gente pode falar até como o apóstolo Paulo: eu aprendi a ter alegria na escassez, eu aprendi a ter alegria na bonança. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Espírito Santo é que pode corrigir os nossos passos. Ele olhou para eles e ele falou assim: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, eu não tenho o que você espera de mim, mas uma coisa eu tenho, e o que eu tenho, o que eu tenho, isso eu vou dar para você. É em nome do Jesus Cristo o Nazareno. Levanta e anda. Irmãos, talvez nós podemos olhar aqui e olhar para aquele homem e ver que ele talvez podia se sentir um menor, se sentir humilhado, alguém que precisa ser carregado todos os dias, alguém que vive das sobras dos outros, alguém que vive de pequenas migalhas dos outros. E quantas vezes tem pessoas no meio de nós, quantas vezes tem pessoas que passam por você no dia a dia, que se sentem desse jeito. E esses homens, quando apresentaram Jesus para ele, apresentaram Jesus o Nazareno. Um dia, em um texto bíblico, Natanael, quando foi apresentado Jesus para Natanael, Filipe, irmão dele, falou assim: ô Natanael, achei o Cristo, achei Jesus, achei o homem, você tem que vir, você tem que conhecer ele. Ele falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha, pode vir alguma coisa boa de quem está do teu lado agora? Pode vir alguma coisa boa de dentro da tua casa? Pode vir alguma coisa boa desse restinho de esperança que te restou? Pode vir alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa dessa pessoa que está em depressão dentro da tua casa agora? Pode vir alguma coisa boa dessa enfermidade que bateu na sua porta? Pode vir alguma coisa boa desse sentimento de luto, de traição? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu estou te falando isso porque quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, Ele levou sobre si
as nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu irmão, o que te aflige hoje não é o que te faz pequeno. Meu irmão, Jesus, quando foi apresentado para esse homem, foi apresentado talvez como alguém que não podia nem acrescentar tanto para ele. Mas quando quando ele acreditou no poder do Espírito Santo que estava levantando Pedro e João, ele conseguiu entender que Deus tinha um propósito na vida dele, que Jesus não tinha colocado Pedro e João na vida deles à toa, aqueles homens não tinham atravessado o caminho deles à toa, da mesma forma que os professores não atravessaram o caminho de vocês à toa, da mesma forma que Deus não colocou companheiros de turma para vocês à toa, da mesma forma que Deus não tem levantado líderes de célula, um genro como esse à toa na vida da gente. Você está entendendo? Deus levanta pessoas com o Espírito Santo para trazer aquilo que você precisa, e eu tenho certeza que você não vai sair daqui hoje só se você quiser, meu irmão, é só se você quiser, mas se você deixar ser convencido pelo Espírito da verdade. Deus pode levantar você de novo. Tem gente que anda com o sentimento de que não é bom o suficiente, porque todas as empresas que ele passou, ele nunca prosperou, ele nunca foi para frente, ele nunca foi promovido. Tem gente que anda quebrado, com o sentimento de quebradeira, porque todas as empresas que ele abriu quebrou, faliu, ainda está tentando mais uma agora. Tem gente que anda com o sentimento de quebradeira porque carrega a culpa do lar que você quebrou, da família que você quebrou. Tem pessoas que andam quebradas, que andam paralisadas, que têm que ser carregadas, que têm que ser arrastadas, que têm que ser jogadas lá para poder pegar o resto que sobrar. E se eu não estou falando para você aqui nessa noite, pelo ímpeto do Espírito eu te digo uma coisa: o Senhor pode colocar alguém no teu caminho essa semana ainda para você. Eu não estou quebrado não, pastor. Que bom que você não está. Então abra teus olhos para ver quem está do teu lado precisando desse Espírito que está sendo ministrado aqui nessa noite. Então abra teus olhos para ver quem é que Deus está levantando. Deixa Deus falar no teu coração, deixa Deus usar você, deixa Deus trabalhar nos teus dons, deixa Deus transbordar de você, meu filho. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu dou a você. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Sabe o que esse texto me ensina? Esse texto me ensina que não adianta só levantar. Tem gente que está numa condição boa, nunca viveu tão bem financeiramente, está levantado. Tem gente que Deus levantou você, te deu uma namorada, te deu um namorado, te deu um casamento. Talvez você queria ter filhos, Deus te deu filhos, aí você se levantou. Talvez tem gente aqui que nunca viajou e Deus está dando a oportunidade de viajar. Deus está te levantando, você está se sentindo bem, você está ficando pronto. Você está pronto para levantar. Mas Deus não quer só te levantar, porque levantar, eu não tenho dúvida do que Deus pode fazer para te levantar, meu filho. Eu não tenho dúvida do que Deus pode fazer para sustentar essa empresa de pé. Eu não tenho dúvida do que Deus pode fazer para poder te dar uma nova consciência. Eu não tenho dúvida disso, do que Deus pode levantar você. Mas o meu ímpeto do Espírito aqui hoje é dizer: levanta e anda. Eu preciso que você ande, eu preciso que você caminhe em direção ao teu propósito. Eu preciso que você esteja entendendo que o Espírito Santo, quando desceu no mover de Atos 2, não foi só para levantar aqueles homens diante de toda a nação. Foi para fazer eles andarem pelo caminho e serem conhecidos como homens do
caminho, homens que levavam o Espírito Santo por onde andava. Eu acredito, meu irmão, eu acredito que os milagres seguirão aqueles que creem. Eu acredito que os sinais seguirão aqueles que creem. Por onde você passar, meu irmão, famílias serão restauradas. Por onde você passar, meu irmão, bota a mão lá e libera a cura. Ora por cura e essa enfermidade vai embora. Vai, levanta um clamor, levanta uma oração, porque o Espírito Santo de Deus te deu autoridade. Onde não há mais respeito, levanta e ora e fala: eu vou, em nome de Jesus. Eu vou andar em direção a conquistar esse espaço de novo. Ande em direção ao que Deus tem para você. Não fica pedindo Deus só para te levantar, não. Para te levantar, existem mãos estendidas aqui. Você percebeu que desde lá do estacionamento tem mãos estendidas para você? Desde lá dos sentinelas tem pessoas recebendo você com alegria, cuidando dos seus bens, da sua propriedade. Pessoas sorrindo e te estendendo as mãos. Aqui na recepção nós temos pessoas, diáconos, consolidadores. Temos aqui os intercessores com as mãos estendidas em teu favor. Temos aqui um louvor com as mãos estendidas em teu favor. Temos aqui pessoas, líderes de células, amigos que te chamou para vir nesse culto hoje, que estão com a mão estendida para você. Aqueles homens liberaram uma palavra. Liberou ou não liberou? Mas não ficou só na palavra. Para eles ficar de pé, teve que estender a... Aqui tem... Eu vou te dar uma chave aqui, pode ser? Ei, posso te dar uma chave aqui? É poderoso demais, fortão. Porque aquele homem, ele vivia focado na sua limitação. Entendeu ou não? Aquele homem, ele estava focado na sua limitação. Mas quando Pedro e João chegam para eles e falam: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele recebeu a palavra do alto, sim ou não? Mas ele teve que ofertar o que ainda ele tinha funcionando. Entendeu? Quando Pedro levanta aquele homem, a Bíblia diz que os tornozelos dele se firmaram. Um homem que nunca conheceu o equilíbrio do seu corpo, porque era desde o ventre que ele era coxo. Ele conhece o equilíbrio do corpo dele quando ele deu a mão para o outro aqui, ó. Agora você sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que muitas das vezes nós achegamos a Deus com as nossas limitações. Faz alguma coisa por mim, Senhor. Me ajuda a levantar. Uma hora eu vou. Se o Senhor fizer por mim, eu vou. E Jesus está falando assim: me dá o que você ainda tem. Que seja um pouquinho de esperança. Deus, mas lá em casa já está tudo arrebentado. Me dá um pouquinho da tua fé. Você tem um pouquinho de fé? Senhor, mas ainda está tudo, que eu estou limitado, não vai acontecer mais. Mas você tem um pouquinho, a alegria já foi embora, mas você tem um pouquinho de esperança que vai voltar. Me dá tua mão hoje, me dá tua mão que eu vou te pôr de pé. Pastor, mas já foi embora, eu não estou dando conta mais. Mas você tem coragem? Tem coragem, estende a mão. Tem coragem, estende a mão que eu vou te pôr de pé. Pastor, mas não tem mais jeito, agora acabou tudo, a minha limitação, eu mesmo não dou conta. Que bom que você reconheceu isso, meu filho. Só estende a mão se você tiver um pouquinho ainda de unção, um pouquinho ainda de azeite, um pouquinho ainda de óleo, porque Deus precisa do que você ainda tem. Porque o que você ainda tem revela o quanto você quer entregar. Às vezes a gente só quer entregar para Deus o que não está funcionando. Às vezes a gente só quer entregar para Deus alguma coisa para consertar. Às vezes a gente só quer entregar para Deus o que já está acabado. Meu filho, o que está acabado, o que não está funcionando, o que vai consertar, Ele vai consertar. Só que Ele não quer você pela metade. Ele quer você por inteiro. Será que tem alguém que pode se entregar por inteiro aqui hoje?
Irmãos, eu não estou me aguentando aqui. Eu estou doido para me entregar por inteira a Jesus aqui. Será que tem um pouquinho aí ainda? Deus só precisa desse pouquinho, dessa disposição. Você está pronto para isso? Você está pronto para entregar ainda o pouquinho que você tem? Você está pronto para fazer o que Deus te chamou para fazer? Escuta, eu vou caminhando para o final por aqui. O Senhor convenceu o coração daquele homem, pelo Espírito Santo da verdade, que aqueles dois homens tinham algo a entregar. E as mãos dele, catou a mão dele. Na hora que ele ficou de pé, fortão, ele ficou de pé. Agora ficou de pé porque ele pegou na mão de alguém. Você está dentro de uma igreja que estende a mão para quem precisa. Mas o nosso convite para você é: não fique parado, não fica levantado. Ande, caminhe, salte. Quando aquele homem recebeu a habilidade que ele não tinha antes, quando aquele homem pôde receber o equilíbrio do corpo, eu senti o equilíbrio do meu corpo. Você sabe para onde ele foi? Ele foi para onde tinha propósito para ele. A Bíblia diz que ele entrou dentro do templo. Os caras estavam subindo para orar, sim ou não? Ele subiu e falou assim: agora eu vou orar com vocês. Agora eu vou caminhar com vocês. Mas ele não entrou só caminhando, ele entrou saltando de alegria. Ele entrou pulando de alegria. Sabe por quê? Porque quando ele entrou dentro daquele templo, ele pôde ver pessoas que ofertaram na vida dele, que deram esmolas para ele, que deu o restinho para ele. Eu consigo imaginar a cena, eu estou conjecturando aqui, eu consigo imaginar a cena daquele homem entrando com alegria dentro daquela igreja, dentro daquele templo, falando assim: olha, obrigado, gente, vocês me deram uma oferta lá fora, vocês me deram uma moeda lá fora, mas agora eu estou com Pedro e João, e agora nós vamos entregar, não é só pratinha não, nós vamos entregar o Espírito Santo que está dentro de nós. Nós vamos levantar pessoas, nós vamos levantar o caído, nós vamos levantar aqueles que estão limitados pelas suas dificuldades da vida, limitados pelas pressões, limitados nas suas emoções, limitados para fazer algo. Agora eu estou alegre, eu estou feliz, eu não entro só caminhando, eu vou pular, eu vou saltar de alegria. Será que tem alguém que pode saltar de alegria aqui nessa noite? Porque entregou alguma coisa para Jesus. Se você entregar para Jesus algo aqui hoje, os teus pés saltarão de alegria. Não há nada. Não. Eu não estou diante de um povo limitado, Senhor. Eu não estou diante de um povo limitado. Se tem dinheiro vai conseguir fazer. Eu não estou diante de um povo limitado. Se tem algo que limita a mente, se vai ter um curso ou uma faculdade, eu estou diante de gente que está disposta a entregar ainda, Senhor. O pouquinho que tem, ainda o que funciona, Senhor, eu não quero orar hoje nessa noite por limitação aqui não. Eu não quero orar pelas suas pernas hoje. Eu não quero orar pelas suas limitações hoje. Eu quero orar pelo que ainda tem na tua mão. Eu quero orar pelo que ainda tem na tua mão. Eu quero orar pelo tiquinho da alegria. Eu quero orar pelo tiquinho da prosperidade. Eu quero orar pelo tiquinho da oração que você consegue ainda fazer. Eu quero orar por essa aceleração
motivação do teu coração. Se está rolando aí, por favor, coloca para fora. Eu quero orar pelo restinho de alegria. Eu quero orar pelo restinho, vai. Eu quero orar pelo esse restinho de unção. Esse restinho de unção que ainda tem aí. Cheira pra cantar, cheira andaralaba, cheira andaralaba. Estende a tua mão, estende a tua mão, estende a tua mão, estende a tua mão. Fala, Senhor, ainda tem na minha mão, ainda tem na minha mão. Mostra para Deus o que é que tem na tua mão. Mostra para Deus o que tem na tua mão. Não perca a oportunidade. Se Deus está fazendo algo na tua vida aqui nessa noite, talvez você entrou no templo talvez você entrou no templo achando que as coisas vão funcionar daquele jeito. Você sentou aí, está esperando Deus fazer alguma coisa. Aquele rapaz assumiu. A alegria do coração dele. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Quando aquele homem entrou dentro do templo, aí eles puderam ver o que o Espírito Santo de Deus faz de verdade. Oh, não mandará lá você. Talvez você entrou aqui esperando algo do Senhor, mas chegou a hora de manifestar o que Ele já fez por você. Existem perdidos precisando de você. Existem perdidos precisando dos teus pés. Eu acredito que aquele homem, quando entrou no templo, ele falou assim: ô pessoal, obrigado pela oferta, obrigado pelas pratinhas, obrigado pela esmola, mas agora eu vou começar a andar com Pedro e João. Eu também vou começar aqui junto com vocês. Eu vou começar a olhar para levantar pessoas. Eu vou levantar aqueles que precisam ser levantados. Será que tem alguém aqui que Deus pode levantar você hoje? Que Deus pode resolver tua limitação, mas te levantar para o que precisa ser levantado? Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Meu irmão, para baixar e cantar alabá. Quantas pessoas já não viveram experiências divinas com Deus? Já não passaram pelo Atos 1? Quantos crentes velhos já passou pelo Atos 1 e Deus escolheu você como Matias de um tempo? Daí um dia você viveu a maravilha do Atos 2. O Espírito Santo desceu, te mexeu, te remoeu, te fez. Você orou em línguas estranhas. Mas a gente não pode ficar vindo só para a igreja, caçando Atos 1 e Atos 2, não. Se o Atos 1 e o Atos 2 já aconteceu na tua vida, começa a fazer o Atos 3. Se os teus olhos não estão vendo ninguém ainda para levantar, meu filho, você vai ficar voltando em Atos 1. Me escolhe de novo, Senhor. O Senhor está comigo, Senhor. Eu estou, Matias. Levanta! Levanta e anda! Senhor, me batiza de novo, Senhor. Faz de novo, me dá língua de novo, Senhor. Minha filha, eu já te dei. Levanta e anda! Porque o Atos 3 está aí, meu irmão. Jesus vai levantar essa igreja. Jesus vai levantar essa igreja. Jesus vai levantar você.
Para você cantará lá você. Jesus vai levantar você. Eu estou vendo que já está levantando você. Jesus já está levantando você. Jesus já está levantando você. Agora anda.